dizendo com gráficos. O homem está com tudo, veja aí. And you can imagine that in a really big region, this sprawl looks friggin' enormous. And I'll just give you like a, just like a short thing, for example, of what happened in Brazil. Because they descended on it like a pack of vultures. Now, these are all entities funded by the U.S. government. Now, red is funding, and the green refers to their direct intermediation work. So you have the U.S. State Department, which does our overt diplomacy. You have the CIA, which does our covert diplomacy. And you have USAID, which is sort of the entity that straddles the two of them, in the sense that it's formally overt, in the sense that it is a U.S. government agency, unlike the National Endowment for Democracy, which again was created by the CIA but it's not really the CIA. It's actually an independent thing that we came up with. But the world bought it, and so we live in the aftermath of their ignorance. But essentially, USAID and the National Endowment for Democracy created this program called CEPS, the Center for Excellence in Political Process Strengthening. They get $150 million a year from the State Department in order to get other countries to pass censorship laws. And they have 20 million of their 150 million budget went specifically to Brazil. Now, CEPS gets its money from the National Endowment for Democracy, from the NDI, which is the DNC branch of it, the IRI, which is the RNC branch of the CIA, and this thing called IFES, the International Foundation for Election Systems. And CEPS created this program in Brazil to get Brazil's TSE, to get their election court to pass these progressive layers of censorship laws. It started in 2018 when they descended on them. They capacity built the Atlantic Council, the Wilson Center, the Carnegie Endowment for International Peace. By the way, the Atlantic Council has 7 CIA directors on its board. It gets annual funding from the Pentagon, the State Department, and the National Endowment for Democracy. The Wilson Center gets about 90%, or I think it gets a third of its budget from the U.S. government. The Wilson Center is where Nina Jankovic came from. The Wilson Center also hosts an amazing CIA archive that I actually pulled the inauguration of organized political warfare from later in the slide presentation. That actually comes from the Wilson Center CIA archive. The Carnegie Endowment for International Peace, which was run from 2014 to 2021 by a guy named Bill Burns. He left in 2021. If you're wondering what he's doing now, if that name sounds familiar, it's because he is the director of the Central Intelligence Agency. MEDAM, which is funded by the U.S. State Department and has also gotten DARPA grants. Bom, nós vamos colocar a íntegra desse vídeo depois no link aqui na descrição do canal. Conosco hoje, Gerson Gomes. Gerson, isso aí que a gente já viu já foi mais do que suficiente, né? Me lembrou uma outra história também, aquela do PowerPoint, né, do Deltan, da Dallagnol, só que agora com muito mais robustez. Se bem que aquela do Deltan também estava robusta, né? Mas essa aí, uau, ficou cabuloso. Hein, Gerson? Seja muito bem-vindo. Bom, tá de volta, Paulo. Finalzinho da semana, e essa foi uma semana com muita atividade, tanto no Oriente Médio quanto no Brasil. E essa notícia que você traz me remete a um aspecto interessante. A audiência que nos segue aqui no Mundial Telenotícias já percebeu que eu sou extremamente crítico daquelas reuniões que se fazem no exterior, nas quais são convocados, convidados, patrocinados ministros da Suprema Corte para ministrarem conferências e palestras quando os patrocinadores desses eventos, seja em Portugal, Londres ou Nova York, são empresas com processos e litígios de interesse no Supremo Tribunal Federal. Foi o que aconteceu, você citou o ministro Barroso, o ministro fez essa declaração assumindo que solicitou apoio dos Estados Unidos quando ele esteve à frente do Tribunal Superior Eleitoral. Ele fez essa confissão, digamos assim, ou admissão, exatamente se antecipando a essas revelações que você coloca agora, que na verdade o Mike Pence já vem falando sobre isso há bastante tempo. Agora ele, vamos dizer assim, colocou um fluxograma para que a gente entenda o caminho do dinheiro. Mas o ministro Barroso, ele se antecipa e diz que foi proativo, solicitando ajuda do governo americano em prol da democracia. Porém, essa ajuda, ela veio de diversas formas e seguindo um estratagema muito conhecido pela CIA, pela USAID e também pelo Departamento de Estado, e que Trump está denunciando essa organização que ele chama de uma organização
criminosa. Veja, o presidente Trump chama esse esquema de uma organização criminosa que trabalhou, inclusive, para derrubá-lo em 2020 aqui nos Estados Unidos. Esse mesmo grupo tentou e tinha certeza que Hillary Clinton venceria em 2016, não conseguiram, assim como não conseguiram também que Bolsonaro perdesse em 2018. Veja só que interessante, mas eles aprofundaram. E por que Barroso se antecipa e você fala sobre uma provável embaixada na Bélgica? Porque a Bélgica é o centro do movimento globalista, é o centro da União Europeia, é onde existe muito da intelectualidade. E Barroso, quando vai pedir ajuda aos Estados Unidos, ele é suportado exatamente por essa teia que nós mostramos nesse fluxograma, que a gente pode até projetar esse slide para a gente perceber que eles, na verdade, chegam em todos aqueles organismos que nós conhecemos no Brasil de combate ao discurso de ódio, à desinformação, vários deles fact-checkers. Vamos colocar o slide aí. Coloca o slide para o Gerson continuar falando. Isso, vamos colocar porque aí fica fácil da gente chegar lá. No slide, nós percebemos que lá na base do slide, aquele slide que aparece uma organização, um organismo que nós conhecemos bem no Brasil. Então veja que quando esse fluxo de dinheiro vai chegando, e são milhões de dólares, ele acaba chegando não somente nas redes que transportam, né, esse dinheiro para a capilaridade dos influenciadores, dos grupos que muitas vezes receberam dinheiro pela Open Society, porque havia uma triangulação de dinheiro que vinha de lá. E seguindo esse dinheiro, você chega, por exemplo, no CIED. Vocês lembram do CIED? Vamos colocar aqui, tirando a tarja aqui de baixo, vamos encher a tela todinha para a gente mostrar o CIED lá. Vamos encher a tela com o slide da tela. Agora tira a tarja. Aí, o CIED já aparece lá embaixo. Perfeito, Paulo, obrigado. Ficou ótimo agora, porque a gente vê que aparece ali a agência Lupa, aparece a Abrage, aparece, obviamente, o Tribunal Superior Eleitoral, que recebeu suporte, assessoria técnica de todos esses órgãos que receberam Fundação Getúlio Vargas. Veja que é uma teia muito bem montada e que foi reproduzida em várias partes do mundo, não somente no Brasil, mas principalmente foi testada nos Estados Unidos. Vocês lembram especialmente do CIED, que foi criado nesse período? Vamos colocar ali a sigla do CIED para que a gente veja exatamente ao centro. Olha que nome sugestivo, Paulo. Centro Integrado de Enfrentamento à Desinformação e Defesa da Democracia. Você sabe o que é isso? Nada mais, nada menos do que um braço que foi criado para reproduzir no Brasil aquilo que eles faziam pelas redes sociais aqui nos Estados Unidos de maneira velada. Quer ver? Vou desafiar você, Paulo, e a nossa audiência a uma reflexão. O ministro Barroso, ele assumiu o TSE ali em 2020. Em 2021, ele foi ao Congresso brigar junto com as lideranças dos partidos para que não votassem a retomada do voto impresso. Veja que o voto impresso ele já tinha sido aprovado, foi vetado pela presidente Dilma, depois o veto dela foi derrubado e a presidente Dilma sancionou. No entanto, o TSE deu aquela enrolada, tal, etc. E até uma curiosidade para a nossa audiência é que, na verdade, diz a nossa lei que quando o STF decide que é inconstitucional o voto impresso, lá atrás, veja, já tinha sido sancionado pela presidente. O veto dela foi derrubado. Só que diz a lei que para isso ser derrubado, o Senado Federal tem que referendar a decisão do STF e publicar esse referendo. Isso nunca foi feito, mas isso eu deixo para uma outra oportunidade para a gente conversar. Mas o que eu quero te dizer é o seguinte, nesse imbróglio que foi criado, quando o Barroso passa para o Fachin, lembram? O Fachin já recebeu do Barroso aquela ideia de que as Forças Armadas fariam assessoria e o Fachin vem com aquela ideia, não, nós não precisamos de forças armadas no TSE, nós precisamos de forças desarmadas. Acontece que todos os técnicos de defesa cibernética que foram levados àquele momento já detectaram uma série de problemas, mas o interessante é que essa teia que foi criada
e que subsidiou, aí sim, o ministro Alexandre de Moraes, quando assume já para as eleições de 2022, ele já contava com esse suporte todo, Paulo. Então, o Mike Benz, ele vai ao Brasil, ele já foi convidado pelo Congresso, inclusive o Felipe Barros, que é o presidente da Comissão Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, a CREDEM. Ele estava aqui nos Estados Unidos, não sei se ainda está, mas estava aqui essa semana, conversou com seus homólogos aqui, e ele convidou o Mike Benz para ir ao Brasil. O Senado Federal também convidou para que ele esclareça essa interferência. Obviamente, isso pode ensejar uma CPI, pode, mas principalmente, Paulo, deve, de alguma maneira, começar a mostrar o fluxo do dinheiro. E aí é que eu te digo, essas preocupações com a democracia, Paulo, esse uso da CIA, do Departamento de Estado, da USAID, para trabalhar na questão do combate à desinformação, não foi algo que surgiu no Brasil. Não é uma jabuticaba, não é algo tupiniquim, pelo contrário, veio daqui dos Estados Unidos para aí, Paulo.